Esse é um vídeo que vocês me pedem muito há pelo menos 5 anos e eu nunca gravo, mas hoje eu vou gravar. Estão vendo que eu tô até num cenário diferente. Ó, aqui a varanda maravilhosa da Suécia para vocês, porque a gente vai falar de vida na Suécia, como eu vim parar aqui um vídeo completo respondendo as principais perguntas de vocês. Se você ainda não me acompanha, eu sou a Paula Boarin, sou mentora de carreira e há 10 anos diariamente eu produzo conteúdo para você acelerar na sua carreira. E quando a gente fala de carreira, faz todo sentido falar de jornada internacional, porque é o desejo de muitos, é o sonho de muitos, é algo que valoriza o nosso currículo, especialmente para o olhar do brasileiro, né? O brasileiro ele tem um fascínio por tudo que é de fora. E eu vou compartilhar um pouco de como isso aconteceu. Não liguem com o sol na minha cara, não vai ter como escapar. Quando vai chegando o verão, gente, é um sol para cada um. E eventualmente vai voar uma mosca por aqui, mas assim, é vida real. E isso também fala de uma realidade do imigrante, né, que sai do Brasil, especialmente aquele que tem um pouco mais de estrutura, para um país novo como a Suécia. A estrutura que eu tinha no Brasil, eu nunca consegui ter aqui. E se eu for esperar essa estrutura perfeitinha para fazer as coisas, a gente faz muito menos do que poderia. Então vamos lá. Vamos responder essas perguntas. O pessoal separou aqui para mim e vamos começar com a primeira. Por que você foi para a Suécia? É simples, gente. O que me trouxe até aqui, como o que traz muitas mulheres para o exterior, é o amor, né? Eu sou casada há 10 anos com o Neto. O Neto é consultor de SAP, trabalhava para uma empresa sueca em Curitiba. Essa empresa se encantou com o trabalho dele e falou o seguinte: Neto, se eu tivesse uma vaga na sede em Estocolmo, você iria? E o Neto respondeu: talvez eu iria. E foi assim que a gente veio para aqui. A gente chegou em fevereiro de 2020. Uma semana depois, a pandemia, gente, estourou no mundo todo. O Neto trabalhou literalmente uma semana presencial, todo o restante ali por um bom período remoto. Então foi uma coisa assim que eu acho que se a gente tivesse ficado com dúvida, se a gente não tivesse embarcado nessa rápido, a gente talvez não teria tido a chance de vir para cá. Tá? Outra pergunta que fizeram aqui é se eu já falava sueco e a resposta é não. E eu acho que a minha história ela é particular nesse sentido, gente, porque eu vim pra cá sabendo que eu ia voltar ou querendo voltar. O combinado que eu tinha com o Neto era de ficar 1 ano. O Neto é muito persuasivo da sua maneira, a gente foi ficando 2, 3, 4, 5, mas a ideia sempre foi voltar. Então não fazia sentido pra mim, pensando nos meus planos profissionais, nas coisas que eu queria realizar, parar pra me dedicar ao estudo de uma língua como o sueco, porque eu não tinha de fato planos pra ficar. E tem uma outra coisa aqui na Suécia que deixa você muito confortável, que é a maioria das pessoas falam inglês. Então meu inglês não é um inglês sensacional, eu não tenho uma autoestima no inglês, porque eu fui aprender adulta, então todo adulto, eu acho que tem essa insegurança de dizer que fala inglês. Eu me viro aqui com o inglês, meu marido também trabalha em inglês, então isso te deixa um pouco confortável nesse sentido, tá? Foi difícil se adaptar? Depende, né, gente? Porque eu sinto que eu não saí do Brasil, tá? Eu continuei trabalhando para o Brasil, eu só vim fácil para cá porque eu já empreendia. Foi difícil por um lado, porque eu finalmente estava trabalhando 100% como empreendedora. Finalmente eu tinha consolidado meus contratos com a universidade que eu dava aula, com outras escolas. Finalmente eu tinha conseguido comprar minha sala comercial, que era um sonho para mim. Então foi difícil dizer não para tudo isso, ao mesmo tempo que parecia impossível não aceitar essa proposta, porque foi uma coisa inesperada. Acho que a gente não tinha essa pretensão, não tinha talvez nem essa autoestima de achar que seria possível morar fora. Então tinha que aceitar. Então a adaptação, voltando à pergunta da adaptação, ela não foi uma adaptação de vou fazer a minha vida aqui. Eu sinto que eu vivi esses anos, gente, como uma turista. Eu cheguei numa sexta, na segunda-feira já estava trabalhando para o Brasil. O que foi muito difícil, eu acho que é o fuso. Isso foi muito difícil, ter um fuso que está 5 horas para frente, grande parte do ano. É difícil porque me fez trabalhar muitas vezes 11, meia-noite, 1, 2, já cheguei a dar palestra 3 da manhã. Então, assim, isso foi muito difícil. A questão da alimentação não achei difícil. O povo é um povo mais fechado, é um povo mais frio, mas sinceramente, gente, eu vim de Curitiba, então também assim não me assustou. Eu acho que o clima é muito hostil, mesmo vindo de uma cidade
fria, 6 meses de inverno. Eu não sou uma pessoa que gosta de inverno. É linda, bonita, maravilhoso, mas uma coisa é você passear, outra coisa é você morar. E aqui a gente não tem carro, então você se locomove a pé, de bicicleta, transporte público. Então é um pouco mais difícil, é mais hostil você sair com a neve no joelho, entendeu? Eu não sou uma pessoa que gosta de neve, eu não sou uma pessoa que gosta, assim, do frio, né? Eu não sou uma pessoa que gosta do frio, eu não sou uma pessoa que gosta da escuridão. E são 6 meses de muito frio, de muita escuridão. E agora eu tô gravando pra vocês, eu não tenho como fugir do sol, porque vai chegando o verão, a Suécia é um país de extremos, né? Vai chegando o verão, sol das 5 da manhã às 11h30 da noite. Então eu não tenho como fugir aqui. Aqui tem esse janelão, não tem um espaço aqui no apartamento que é pequeno, também essa é uma questão de adaptação que eu acho difícil. Não tem como eu fugir do sol. Então ou eu gravo com o sol ou eu gravo na escuridão. Então assim, é um país de extremos, é um país de temperaturas extremas e estações do ano muito bem marcadas. Falando de adaptação, gente, eu acho que assim, morar fora é uma coisa muito boa dependendo de onde você tá partindo, sabe? Dependendo de qual a sua realidade. Eu saí de uma realidade no Brasil onde a minha vida já estava um pouco melhor, já estava mais construída, eu já fazia parte de uma camada da população que tinha alguns acessos, muitos privilégios. Então, o que eu quero dizer aqui eu tinha um apartamento que tinha 3 quartos, eu tinha um espaço onde eu trabalhava, eu tinha uma diarista que me apoiava na limpeza da casa, eu tinha acesso a serviços como unha, cabelo, maquiagem, fotógrafo, filmmaker. Eu tô falando aqui de profissionais que fazem parte da minha jornada profissional, né? Isso tudo muito fácil, acessível, profissionais de extrema qualidade. Aí você se muda para um país como esse, tudo é muito caro. Então eu moro hoje num apartamento de 45 metros quadrados, onde eu vivo e onde eu moro. Mas, Paula, não dava para alocar um coworking? Dava, mas eu não vou pagar 10 mil coroas, que é o preço de alguns que eu vi, por uma estrutura que também não me atende, e aí eu vou ter que pagar 45 coroas, mais ou menos, de transporte público para ir, para voltar, mais alimentação. Então, o custo, para mim, não faz sentido e se torna inviável, né? Então, você tem que adaptar tua vida a um estilo muito mais simples, muito mais enxuto, muito mais compacto. E como tudo, né, tudo que te desafia também traz coisas boas. Acho que essa estrutura, essa adaptação também, claro, trouxe coisas positivas, né, uma capacidade de se virar, uma capacidade de adaptação, um aprendizado de alguns valores diferentes. Acho que isso tudo também somou bastante. O que você sente falta no Brasil? As pessoas. Eu sinto muita falta da minha família. Se eu não tivesse a minha família no Brasil, talvez eu até repensaria, porque ser cigana, na minha época eu não falava ser nômade digital, tá? Ser cigana, ser uma pessoa que viaja o mundo, que foi uma das coisas que eu pude experimentar nesses últimos 5 anos, era um sonho para mim. Então, se eu não tivesse a minha família ali, eu acho que talvez ficar mais tempo fora seria uma possibilidade. Mas eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho, eu tenho meus amigos, eu sinto falta da nossa cultura. Eu não sou uma brasileira, gente, que saiu do Brasil com horror ao Brasil. Eu sou consciente dos nossos defeitos, das nossas melhorias, do que a gente precisa mudar enquanto país. Mas eu acho que a nossa cultura é maravilhosa, eu acho o nosso povo muito incrível, eu acho o país que a gente tem muito rico. É uma pena que a gente não tenha uma educação, políticos que nos ajudem a viver uma outra realidade, digamos assim. E eu sinto falta disso, das pessoas, da cultura, do nosso jeito. Eu acho que isso é o que eu mais sinto falta. O que a Suécia mudou em você? Muitas coisas. Isso é real, muitas coisas. Eu cheguei aqui, eu não andava de bicicleta. Eu cheguei aqui, não tinha um contato com a natureza, não tinha um sentimento de valorização da natureza, porque sempre criado em prédio, muitos anos, né, gente, saindo de casa de madrugada, voltando à noite, eu não aproveitava a cidade. Acho que quem vive em grandes cidades não aproveita muito a cidade, né?
Então eu saía cedo, voltava tarde, não via muito a cidade, não aproveitava muito a cidade, não tinha esse contato com a natureza, não tinha esse amor pela natureza, assim, esse hábito de sair e curtir a natureza, é o que eu quero dizer. Tinha muito mais coisa do que eu precisava, mesmo não sendo uma pessoa consumista, eu nunca fui uma pessoa consumista, assim, descabeçada, mas acho que tinha muito mais coisa do que precisava. Não tinha um cuidado com a casa. Quando eu digo isso, meu apartamento por muito tempo foi um acampamento, onde eu ia, dormia e saía para trabalhar. Então, como eu não ficava muito em casa, eu não tinha um olhar para a casa. Quando eu ia comprar uma xícara bonita, tá? Eu não comprava para minha casa, eu comprava para o meu escritório. Quando eu ia investir em alguma coisa, eu não investia em algo para mim, eu investia em algo para o trabalho. Essa mudança de estilo de vida me fez ver a casa como algo muito mais importante. É parte da cultura aqui da Suécia, né? Esse lagum, esse estilo de vida na medida, onde as casas vão ter sempre o mesmo padrão, que é flores, tapete, velas, tudo muito aconchegante, tudo muito gostoso de ficar. Então, isso mudou para sempre. Eu espero levar isso para o Brasil. Então, gostar de bicicleta, gostar de natureza, gostar de cuidar da casa, gostar de ficar em casa. Gente, para me tirar de casa hoje, só se eu estiver ganhando muito bem, porque difícil, não é muito a minha praia. Mas enfim, como que é o custo de vida na Suécia? É realmente muito caro? Sim, é realmente muito caro. Eu acho muito caro. A gente mora nesse apartamento que eu comentei para vocês. Esse apartamento aqui deve ser umas 15 mil coroas. Eu vou colocar a conversão na tela. Eu acho caríssimo. Também, de novo, porque eu venho de uma realidade de Curitiba, né? Então, a realidade que eu vivia, onde eu morava, era muito mais acessível, muito mais barato. Tanto no aluguel, quanto depois, quando eu comprei meu apartamento. Então, não se compara. Uma manteiga, uma margarina aqui, por exemplo, no mercado, tava 69 coroas. É um absurdo. Eu acho um absurdo. É um país muito caro. Quilo de carne, ou melhor, meio quilo de carne vai sair 120 coroas. Então, assim, é caro. É um país caro. Só que as pessoas também ganham nessa moeda. Então, você consegue ter uma vida digna, uma vida confortável aqui com o que se ganha aqui, tá? Você vai pagar caro no transporte público, acho tudo muito caro. Mas você consegue ter uma vida digna e o principal, né, gente? Quando você tem a segurança garantida, quando você tem uma estabilidade econômica, isso tudo vai agregando muita qualidade de vida para você. E você consegue fazer muita coisa gratuita aproveitando a cidade, que é uma coisa que em cidades brasileiras, especialmente cidades grandes, você não consegue. Você não consegue ter um entretenimento num parque sem ser abordado, sem ser assediado. Isso, infelizmente, é a realidade de muitos centros, né? Então você acaba tendo que ir num shopping, tendo que ir num cinema, tendo que ir em algo que é indoor e, por consequência, é mais caro. Então tem esses pontos, assim. Eu acho um país caro, mas para quem ganha moeda local, dá para viver bem. Você pretende voltar a morar no Brasil? Sim, com certeza. Quero muito. Eu acho que a experiência que eu tive até aqui foi sensacional, foi única. Você viajar, poder desfrutar, conhecer novas culturas. Eu fui em muitos restaurantes, eu conheci muitos museus, muitos locais, me desafiei, visitei outras cidades da Suécia, visitei outros países. Saio daqui depois de conhecer 30 países. Então, assim, quando que eu ia imaginar na minha vida isso ser uma realidade para mim, gente? Nunca, de verdade. Eu nunca imaginei que eu fosse ter essas oportunidades. Então, eu saio daqui com uma bagagem, com mais segurança no inglês, com repertório cultural, uma visão de mundo que me acrescentou profundamente como mentora, como profissional, e volto para o Brasil com um sentimento que, como eu disse, eu nunca fui uma brasileira que tem vergonha, horror ou acha que o mundo é melhor do que o Brasil. Nunca achei isso. Mas eu volto com a certeza que todos os países, até os mais desenvolvidos, têm seus pormenores. E que talvez uma coisa que a gente faça, gente, é se depreciar demais. O brasileiro, ele fala muito mal dele mesmo, né? Da sua cultura, daquilo que a gente produz, a gente tende a se ver como menor, enaltecer muito aquilo que é ruim. Eu acho que, de modo geral, as culturas que eu conheci fazem o contrário, varrem para debaixo do tapete aquilo que eles não são bons e falam muito, muito do que eles fazem bem. E isso muda o marketing também, né, dos países. Eu acho que a gente acaba, às vezes, fazendo um marketing negativo da nossa cultura, do nosso país. Quanto mais você conhece o mundo, mais você vê que, cara,
Temos problemas graves, temos problemas sérios, não tô querendo romantizar, mas tem muita coisa boa também que a gente não fala na mesma proporção. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês tiverem mais dúvidas e perguntas, comentem aqui embaixo e vai ser um prazer responder vocês. Desculpa, a qualidade não tá tão boa da imagem, mas expliquei para vocês que isso é um contexto adaptado, ou é assim ou não se grava. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo, até lá!